Então, boa tarde. Meu nome é Francisca Leidiana e o Isaac Ricardo, nós somos professores de biologia. Nós vamos falar para vocês sobre os acidentes nucleares. Vamos explicar para vocês essa aula. Vai lá, professor Isaac. Olá, boa tarde a todos. Então, falando, né, em acidentes nucleares, primeiro nós vamos ver é, os elementos radioativos. Né? Nós vamos ver que os elementos radioativos é, eles são capazes de emitir radiações, né, que correspondem às ondas eletromagnéticas que interagem com a matéria, produzindo diversos efeitos. E os elementos radioativos foram descobertos em 1896. Então, aqui eu mostro para vocês os elementos radioativos, que é o carbono, o césio, cobalto, estrôncio, iodo, plutônio, polônio, rádio, radônio, tório e urânio, tá? E aí a gente tem aqui, em relação aos elementos radioativos, as suas aplicações. Com os elementos radioativos que eu expliquei para vocês na imagem anterior, aqui a gente tem a produção de bombas nucleares, a utilização, né, de elementos radioativos para gerar energia, que é uma energia considerada limpa, né, então não prejudica o meio ambiente. A radiação é utilizada na esterilização e conservação de alimentos, tá? Eles passam por um processo de radiação e isso dá uma vida maior de prateleira para os alimentos. Aí tem para determinar a idade de fósseis e múmias, que isso é utilizado muito em paleontologia. E temos os tratamentos de tumores, câncer, entre outros, utilizado muito na oncologia. E aí a gente vai dar ênfase na energia nuclear, né? Que a energia nuclear, hoje, ela corresponde a 17% da nossa geração de energia mundial. E ela é produzida, né, nas usinas nucleares e elas são utilizadas, utilizam-se na energia nuclear para ter o produto final, né? Mas tem como base o urânio, tá? Na produção de energia elétrica. E eu estou trazendo algumas imagens para vocês se familiarizando com esse assunto. Aí aqui a gente tem os símbolos radioativos, né, que foram criados, que tem esse de número 1 aqui, que é o que indica risco biológico, tá? Que ele foi criado aí por Charles Darwin em 1966, tá? E se refere a um símbolo de substâncias biológicas, né, que apresentam riscos à saúde dos organismos vivos e especialmente a gente. Temos aqui a radiação ionizante, né, que ela tem aí composta por ondas eletromagnéticas, né, que representam uma energia que ela é suficientemente bem para levar os elétrons para corresponder com os átomos das moléculas. Isso vai ionizando os dois e por isso que tem essa simbologia. E aí você tem aí como produto, né, tipo elementos radioativos, urânio, rádio e tório, tá bom? E aí é o seguinte, um exemplo que tem em locais que tem essa bandeira é onde faz raio-x, né? Que tem os raios-x, que são as radiações alfa, beta, gama e y. Alfa, beta, mentira. Alfa, beta e gama. E y. Enfim. Aí tem a radiação não ionizante, né? Que ela possui força suficiente para despender de elétrons, essas coisas, mas ela tem uma baixa frequência de radiação. E a gente tem como exemplo telefones celulares, micro-ondas e Wi-Fi. Aí, gente, uma coisa muito importante aqui para dizer para vocês. A gente tem
uma escala internacional de acidentes nucleares, porque o nosso assunto real, né, é acidentes nucleares. Então a gente tem uma escala que é a escala mundial, que chama INES, e é o seguinte, a gente vê aqui, ó, esse triângulo, desculpa, gente, esse triângulo que ele indica o grau de, de atividade, de radioatividade. Aí de 1 até o 3 é incidente. Do 4 ao 7 é acidente. Isso é o nível de grau que tem um acidente ou incidente nuclear. Ok? Então, o incidente de nível 1 é anomalia. São incidentes que não afetam a população ou o meio ambiente, tá? E assim, ele sempre não compromete uma pequena escala. A gente tem o nível 2, né, que é o incidente, que são casos onde os trabalhadores se expõem muito, né, ou de uma forma além do limite sendo anual. E, por exemplo, a gente tem a radiação, os raios-x, por exemplo, tá? E é o seguinte, a população ela não pode sofrer acima de 1.000 ou 50 miliverts que fala. Tem uma parte que eu vou falar para vocês, miliverts, que está aqui, ó, verts, miliverts. Aí não pode passar de 10 a 50 mil. Tá? Aí o nível 3 é incidente sério, né? Que é a exposição 10 vezes acima do limite anual, tá? Que é deliberado pela tabela aí do INES. Aí a gente tem o 4, que é acidente com consequências locais, ou aqui acidente sem risco significativo externo, que no caso são liberações de pequenas quantidades de materiais radioativos em ambiente em grande quantidade, alguma coisa assim, dentro de uma instalação, que a gente vai ver hoje também aqui. Temos o acidente com risco externo, né, ou de consequências de longo alcance, que é a liberação de quantidade limitada de materiais radioativos, com várias mortes ou grande quantidade de dentro de instalações, que a gente também vai ver aqui hoje. Temos os acidentes graves, né, que são substâncias que são liberadas em grandes quantidades, tá, de materiais radioativos para o ambiente externo e que exige, de uma certa forma, algum tipo de medida remediadora. E o último, que é o grau mais elevado, que é o de acidente grave, de acidente grave, que no caso é a liberação, né, intensa de material radioativo, com efeitos muito amplos que vai interferir na saúde humana e não só humana, mas de outros seres vivos, de mudanças de paisagem, de hábitats, e vai causar um grande prejuízo aí. E tem que ter ações, né, remediadoras planejadas, e aí vai sucumbir também às autoridades. É isso. Então, eu vou falar sobre acidentes nucleares, né? E o primeiro que eu vou falar é sobre o Césio 137, que foi um acidente radioativo que ele aconteceu em 13 de setembro de 1987. E ele foi de nível 5, segundo a Inés, que ele aconteceu em Goiânia. Foi quando 2 catadores de papel, eles encontraram um aparelho de radioterapia de um hospital desativado, e aí
eles levaram para o ferro velho. E após desmontar o aparelho, os homens encontraram a cápsula de chumbo com cloreto de césio em seu interior. E a coloração brilhante do cloreto de césio no escuro impressionou Devaí Ferreira, que era o dono do ferro velho, que acabou pegando esse pó branco e distribuiu o material para familiares e vizinhos. E após o contato com o césio, eles começaram a ter várias. Como é que eu falo para vocês? Várias. Tiveram vômitos, náuseas, diarreia, né? E aí, a sobrinha do Devaí foi a primeira a falecer, 6 dias após ingerir o material. Aí, ao todo, 11 pessoas morreram e mais de 600 foram contaminadas. A exposição à radiação, ela atingiu 100 mil pessoas. E aí o ferro velho, onde foi aberta a cápsula, foi demolido, o comércio fechou e muitas pessoas se mudaram da cidade. E as autoridades sanitárias construíram um depósito em Abadia de Goiânia, cidade próxima, para armazenar as mais de 13 mil toneladas de lixo atômico resultantes do processo de descontaminação da região. Próximo slide. Sobre... Acho que eu vou falar errado, não sei. Dery Miley... Para você? Fale, vai. 3 Miles Land. Isso, que aconteceu em 1979. O inglês está melhor, hein, professor? Essa foi uma central nuclear que foi cenário de um acidente que atingiu um nível 5 na escala do INES. Aconteceu em 28 de março de 1979, né? Localizada próxima a ai, meu Deus, esqueci o nome da cidade, peraí. Harrisburg, capital da Pensilvânia. A usina sofreu um superaquecimento devido a um problema mecânico, mas não chegou a explodir, não, pois os técnicos optaram para liberar vapor de gases. E apesar de não haver casos de morte em razão dessa radiação, praticamente cerca de 25 mil pessoas entraram em contato com os gases que foram liberados, né, para evitar essa explosão. Aí, no mesmo ano, uma comissão presidencial e a Comissão Nuclear Reguladora chegaram à seguinte conclusão: ou não haverá casos de câncer, ou o número será tão pequeno que nunca será possível detectá-los. Sobre esse acidente, foi isso que aconteceu. Próximo. Esse daqui foi o de Seversk, acho que eu falei certo. A cidade de Seversk, na região da Sibéria, ela abriga reatores nucleares e indústrias químicas para a separação e processamento de urânio e plutônio. A União Soviética, ela não permitia que a cidade aparecesse no mapa, fato que mudou em 1992, pois um decreto de Boris Yeltsin, logo após, em 93, a usina Tomsk 7, ela sofreu um acidente em que um tanque com substâncias radioativas, ela explodiu, e aí uma nuvem radioativa se formou na região, que hoje é fechada só pode ser visitada por convite. O número de vítimas é desconhecido sobre esse acontecimento. Próximo. Ok, professora, rapidinho. Aqui tem umas imagens, né? Essa imagem aqui, ó, retrata hoje como que tá a camada vegetal, né? Lá desse lugar ao redor. O certo talvez tenha animais que foram geneticamente modificados ou de alguma forma, né, prejudicado, mas aí essa imagem aqui, ó, retrata de como que tá lá hoje, né? Se recuperou, né?
como não tem muita população lá perto, como que está hoje, tá? Sim. Obrigada por complementar. Sobre o acidente de Windscale, em 1957, aconteceu em outubro, né, esse acidente. Foi nuclear que um reator número 1 se tornou... Na verdade, esse acidente foi o pior da história. Ele é classificado como um dos piores. Está no nível 5 da escala Inês, e o que aconteceu foi o seguinte: o fogo do reator nuclear levou à liberação de materiais radioativos na área circundante, e essa radiação, ela pode ser, né, que ela tenha causado cerca de 240 casos de câncer, né, e aí ninguém foi evacuado dessa área afetada, né? E aí, mas houve a preocupação com a possível contaminação do leite na região. E aí, os dutos de ar de saída do reator, eles foram selados e os cartuchos de combustível, eles foram removidos. E o segundo reator no local também foi fechado, embora sem danos por incêndio. Não aconteceu incêndio, né, nesse acidente, né? Quer complementar mais uma coisa, professor? Sim, é porque é o seguinte, aí tinha na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra ela queria construir armas nucleares. Então, eles queriam construir uma bomba atômica. E aí, em um desses compartimentos da usina, houve realmente esse vazamento, né? E aí, para que não houvesse uma explosão dentro do reator, eles pegaram e abriram as comportas e o ar saiu por cima, né, para a atmosfera e várias pessoas foram contaminadas, só que o governo dali, eles pegaram e ocultou, só que depois, quando as pessoas começaram a surgir câncer e tal, e foram fazer todos os exames e tal, aí o que aconteceu? Ocorreu esse problema aí, entendeu? Até que eu vou mostrar aqui para você, ó, e para os meninos. Aqui, ó, é o instrumento que a gente usa para medir a quantidade de radioatividade. E aí ela é calculada dentro dessas grandezas aqui, ó, que tem a quantidade de atividade, o tempo de exposição, a dose de radiação, a dose que já foi absorvida pela quantidade de tempo que a gente tem da exposição e a quantidade, né, equivalente daquele momento que são, por exemplo, medidas assim, Becquerel, Gray, Sievert, entendeu? E aí tem aqui, ó, é igual tipo log de x, entendeu? Mas bem mais complexo. É isso. E agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre continuar. E aqui tem um grande clássico, né, que é o maior evento de acidente nuclear histórico do planeta, né, que é o de Chernobyl, que isso fica na Ucrânia, tá? E lembra que eu falei lá do Innis que tinha um nível? Então, este acidente alcançou o nível 7, ou seja, o nível hard. Foi causado por uma explosão de um reator, e isso liberou uma nuvem radioativa com 70 toneladas de urânio e 900, né, toneladas de grafite. Isso causou muito impacto porque muitas pessoas morreram, trabalhadores que tentaram ajudar, que tentaram socorrer, os bombeiros que tentaram apagar o fogo morreram tempos depois e alguns até no próprio local por causa da contaminação da radiação. E aí teve mais ou menos 2,4 milhões de pessoas mortas. É muita coisa, tá? Então, o que aconteceu? Essa parte aí
era da Ucrânia, mas atingiu Bielorrússia e a Rússia, tá? Então, assim, hoje já tem muito tempo que passou e é uma cidade que não é habitada, porém tem ganhado uma nova forma de visão. Por exemplo, aqui, ó, muito bonita essas imagens, ó, tem crescido muita vegetação, tá? Modificada, mas sim. Aí aqui, ó, a gente tem, ó, os restos, né? Isso aqui um dia foi uma cidade. Aqui a gente tem um reator que explodiu e aqui, ó, a gente tem as anomalias, né? As coisas. Leidiana, você tá com teu. Obrigado. Aí, por exemplo, aqui, ó, eles sofreram algumas mutações genéticas, tá? Um burro de duas cabeças, um cavalo, enfim. Olha aí, muitas anomalias. Então, a população sofreu. E hoje a cidade é deserta. Aí a gente tem aqui também o caso de Takaimura, tá? É uma cidade muito bacana, tá? Isso fica no Japão, tá? Que foi um vazamento radioativo, né? Que aconteceu no Japão. Essa cidade fica a 100 quilômetros de Tóquio, né? E que é a sede, né, industrial nuclear japonesa, tá? E que esse acidente assim, mais de 600 pessoas foram atingidas, né, com essa radiação. É, e isso foi um vazamento descontrolado da negócio por causa que foi superaquecido, então começou a derreter as passagens, né, onde os tubos, né, onde passava. E aí eu trouxe aqui para vocês esse cara aqui, não aparece mais esse cara aqui, viu? O nome dele é Hiroshi Oishi. Acho que é Hiroshi Oishi. Então, Hiroshi Oishi. Aí tem aqui, ó. Não, gente do céu, errei o nome feio aqui, ó. É Hisashi Oishi. Aí Masato Shinorara. E aí, que é esse aqui. E tem esse aqui que eu percebi. Esses dois aqui não tem. Então, eles estavam, né, despejando o combustível no reator e a concentração foi maior do que a suportada naquele contentor. E aí ele desceu e acabou que as encanações não suportou o tamanho do calibre do aquecimento e veio se a romper. Tá? Então, ó, aqui, ó, Masato Shinohara tinha 10 anos que trabalhava lá. Ah, e era das pessoas que estavam envolvidas no acidente. E, enfim, é muito difícil ler isso aqui depois, vocês pesquisam na internet. Então vamos passar para o próximo. Aí a gente tem aqui, ó, Fukushima, que é um exemplo muito legal e eu gosto bastante de falar sobre ele, que é o seguinte. Fukushima, ela fica localizada a 250 quilômetros do norte de Tóquio, tá? O nome dessa usina nuclear é Daiichi. Daiichi. Aí ela fica em Fukushima. Então, o que aconteceu? Em 2011, ocorreu um terremoto, tá? De 9 graus na escala Richter, e ele atingiu tudo. E como essa usina ela não tinha tecnologia, né, molas embaixo para suportar essa parte, infelizmente aconteceu o problema, né, que três dos reatores, né, veio a superaquecer e explodiu. Porque a água que arrefecia os geradores e tal não suportou, então ele explodiu. E aí, ó, é assim. E hoje lá perto, por causa da radiação e tal,
as plantas são assim também. E aí, a gente tem aqui Hiroshima. Peraí, eu vou ter que. Tá certo. É isso mesmo. Então vamos lá. Aí, aqui, Hiroshima e Nagasaki. Na época, gente, da Segunda Guerra Mundial, ocorreu, né, dois bombardeios realizados pelos Estados Unidos no Império Japonês. Até então, Império Japonês. Eram bombas, né? Foi assim: tinha a cidade de Hiroshima e Nagasaki. A Hiroshima, o avião, né? Pegou e detonou a cidade com a bomba atômica de urânio, que era a Litboy, que foi lançada em Hiroshima em 6 de agosto. E no dia 9 de agosto foi a bomba nuclear de plutônio, que é a Fat Man. Então, isso causou 250 mil mortes, tá? Então, os grandes booms da parte de acidentes nucleares, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, Chernobyl e Fukushima. A gente tem vários outros, mas a gente trouxe esses mais importantes para vocês, tá? E aí, ó, aqui é o seguinte. Aqui foi como ficou Nagasaki, tá? Hiroshima. Ó, aqui um monte de corpo de pessoas que morreram. Pessoas morreram vaporizadas. Muito triste isso. Então, essa aqui é a imagem da bomba de Nagasaki, essa de Hiroshima. E isso aqui são escombros de mais de 400 metros. Não, mentira, quilômetros. 4 quilômetros de distância onde a bomba passou. Ou é 400? Deixa eu ver aqui. 400. E aí, ó, hoje aqui é a nova cidade de Hiroshima. Então, para você ver que ela modificou, ressurgiu das cinzas, né? Uma grande fênix aí. E aí, professora, vamos falar da atividade? Eu vou começar aqui falando sobre a atividade, aí o professor Isaac vai complementar. Nós pensamos na atividade dentro da metodologia ativa, né? Então, que vocês vão criar uma paródia que vão envolver os elementos radioativos e as explicações com ênfase nos acidentes nucleares, né? E tendo como base o que a gente mostrou, o que a gente falou, e a paródia ela deve ser realizada em grupos com 4 pessoas. Também a gente pensou nessa quantidade de pessoas para ficar mais fácil de ser resolvida. E você pode continuar, professor? Isso, então, é o que a professora Leidiana falou, né? A gente acabou de apresentar todo o conteúdo aqui. A gente falou de elementos radioativos, falamos dos elementos radioativos e suas aplicações, a escala internacional lá, que é a INES, falamos dos ácidos nucleares, o que aconteceu, o que foi ocorrido, o que causou. Então, assim, assuntos que a gente não aprofundou, porque a gente quer que, ao você realizar essa paródia, você possa aprofundar, sabe? Que você tenha opções para criar uma coisa muito fundamentada. E eu creio que vocês vão conseguir. Aí, vocês vão entregar para a gente por e-mail, tá? E são 4 pessoas para facilitar vocês. E é isso. Então, essa foi a aula, gente, de minha parte. Muito obrigado. E, professora, a senhora quer falar alguma coisa? Só agradecer pela aula, espero que a gente tenha contribuído, principalmente para a realização da atividade. Fiquem bem e até a próxima. Então tá. Então, pessoal, muito obrigado. E um abraço a todos. Até a próxima.